Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho. Estamos terminando, o 7º mês do ano. Já nós estamos aí entrando em agosto, mês do cachorro louco, o mês também do início das campanhas eleitorais. Sinônimos, né? Afinal de contas, o mundo está tão doido que falar a palavra louco, maluco, essa coisa toda, entrou definitivamente no vocabulário dos políticos desse Brasil. Não só no vocabulário, entrou também na prática. Alex, tira para mim aqui o áudio, por favor, senão eu não consigo raciocinar. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo hoje no Brasil? Vocês não vão acreditar. Vocês que não são de Minas Gerais, principalmente, não vão acreditar. Vocês acreditam que um fantasma, alguém que já morreu, aliás, 2 fantasmas, podem ajudar um candidato na eleição estadual desse ano? Sabe, você acredita que um político é capaz de usar o pai morto e o próprio irmão para cabalar votos na eleição, produzindo uma pantomima, uma peça deplorável, em que coloca lá o pai morto contracenando com o irmão morto para se vangloriar de ter o apoio dos fantasmas para se lançar candidato a um governo de estado? Acontecendo lá em Minas Gerais, tá? Cleitinho, senador da República, um sujeito que é histriônico, está lá na internet o tempo inteiro falando alto, e sim, cheio de gestos, bocas e caras, e gritos, e a tez, né, sempre tensa assim, falando um monte de bobagem na internet. Pois esse cara teve a coragem de ressuscitar o pai morto e o irmão para justificar a candidatura ao governo de Minas Gerais. Olha, nós já tivemos, no episódio da convenção do PL, o Bolsonaro também, outro fantasma, né? Do nada está lá preso, essa coisa toda, inventam com inteligência artificial um clone dele para tentar convencer as pessoas de que ele está ali apoiando o resultado e empurrando a candidatura do filho para frente. Deu ruim, hein? Porque ontem o Xandão mandou perguntar para a campanha do PL se, primeiro, Bolsonaro autorizou essa palhaçada ou não autorizou. Porque se Bolsonaro autorizou, pode voltar para a papuda, tá? Nós vamos mostrar a fundamentação aqui do que o senador Alexandre de Moraes mandou perguntar para essa família Bolsonaro. Se não autorizou, aí é pior ainda, porque aí Flávio cometeu crime eleitoral e pode ter candidatura cassada. Então, a palhaçada da convenção do PL pode ter um desfecho muito negativo para o palhaço que a promoveu, ou seja, para o próprio filho do Jair Bolsonaro, que não se cansa de tentar criar motivo para desafiar a justiça eleitoral e, assim, dizer para o chefe dele lá nos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que o Brasil é um país que não tem liberdade de expressão, que, ora, não se pode nem usar um clone de inteligência artificial para enganar as pessoas, que a justiça eleitoral implica com ele aqui e acaba criando uma mancha para o processo eleitoral. Uma mancha que, aliás, não existe, né? Mas está aí, o Xandão mandou muito bem, mandou perguntar qual foi a circunstância que determinou essa palhaçada. Se Bolsonaro autorizou, volta para a papudinha. Se Flávio Bolsonaro não teve autorização do pai, se o pai disser de novo que não estava sabendo, como falou com relação àquela carta, aí Flávio se estrepa com a justiça eleitoral. Vamos ver o que vai dar isso, porque as consequências podem ser muito ruins, inclusive para o processo eleitoral, né? E, bom, enlouqueceu também o tempo, né? Ontem nós tivemos registro de uma imagem de um tornado lá no interior do Rio Grande do Sul, mas um tornado monstro, né? Assustando, apavorando a população. E olha, diante dessa imagem que você vai ver aqui hoje, é impossível negar que o clima não esteja mudando, tá bom? Mesmo o mais cruel dos negacionistas há de se curvar, porque é uma cena que nunca foi vista no Brasil e a imagem é muito impressionante. Outros que estão enlouquecendo são os assessores da Michelle Bolsonaro com a repercussão de um episódio que poderia ser um episódio banal, mas acabou se transformando ontem numa espécie de cavalo de batalha ali em torno da Michelle Bolsonaro. E o gabinete do ódio da família Bolsonaro está massacrando a Michelle nas redes sociais. Por quê? Porque a assessoria de imprensa da candidatura manda informações para jornalistas de sites de esquerda. Não é o fim da picada. A assessoria de imprensa dos bolsonaristas existe só então para informar os bolsonaristas, a imprensa bolsonarista. É só o Brasil Paralelo e a Revista Oeste que podem se comunicar com os jornalistas, porque os jornalistas não têm nenhum problema. A gente, óbvio que toda a informação que é dada, a gente tem a obrigação ética de checar o outro lado. Então a gente faz contato com as assessorias. Agora, no universo paralelo dessa família maluca, de novo, para usar outra vez essa palavra aqui, que eu acho que é a pauta do dia, não pode.
né? Os assessores da Michelle não podem falar com jornalista de esquerda ou com jornalista progressista, tá bom? É em torno disso que gira o programa hoje e eu vou fazer aqui, chamar os meus companheiros para que eles digam para vocês o que vão trazer para vocês durante o dia de hoje, começando pelo Lula, que já está lá no nosso estúdio em Brasília, lindíssimo, cabelo cortado, de paletó. Bom dia, Lula. Bom dia, Fábio, quem nos assiste, quem nos ouve. Fábio, Minas Gerais está onde nunca esteve, presa num vídeo espírita de inteligência artificial feito por um sujeito chamado Cleitinho, né? João Campos, presidente do PSB, chega ao dia da convenção nacional do partido, que ungirá Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente, em meio à sua maior crise política em Pernambuco. E, por fim, Ronaldo Caiado vai à Bahia e diz que vai alforriar os baianos, né? E incendeia a campanha eleitoral. Tá ficando animado, né, Lula? Daqui a pouquinho a gente mostra os detalhes da campanha. Aliás, os mineiros são chegados no espiritismo, né? A rodovia que vai para Minas Gerais, ela vai com Anhanguera até o Rio Grande, depois vira a rodovia Chico Xavier, né? Que é um personagem respeitável aí, enfim. Mas nunca se viu espíritos trabalhando a favor de uma candidatura. Vai ser a primeira vez, viu? O Chico Xavier se dava ao respeito. Exatamente. Já, Lula, a gente volta então. Kleber Lourenço, Abraço. Bom dia, Kleber Lourenço. Bom dia, Panunzio, bom dia também à comunidade do ICL, bom dia também ao pessoal do Papo Legal. Para hoje, Panunzio, a gente tem o Xandão ontem à noite, não quis dormir, quis ali dar uma tumultuada na República e pediu que a defesa de Jair Bolsonaro se posicione sobre a questão do vídeo de IA, então ali para entender o que aconteceu. Também pediu esclarecimentos à PGR sobre a ausência de Flávio Bolsonaro na oitiva, sobre o caso da IA, também do vídeo de IA, que vem causando várias repercussões. E, além disso, nós temos ali a decisão do governo dos Estados Unidos de prorrogar o estado de emergência contra o Brasil. E, nesse comunicado, deixou muito claro ali a intenção que tem a administração Trump de tumultuar o processo eleitoral brasileiro. Então, assim, acho que é um dos comunicados, dos documentos mais claros ali dessa ameaça de interferência externa que já estamos falando já há meses, Panunzio. Então, a gente vai detalhar isso também certinho daqui a pouquinho, viu? Maravilha. Só para dar um tratamento equânime, você também está bonito hoje, tá, Kleber? Mas estava mais bonito na sexta, estava com um topete lindo. Mas vamos tocar. Tá revoltado porque eu tô sem topete, né? Hoje está sem topete, mas tá bonito também. Deixa eu Muito chamar obrigado. O Alex aqui. Até já, Kleber. Alex Amorim, bom dia, meu filho. Cadê você? Bom dia. Como você Tudo está, bem, meu Alex? lindo? Quais são? Hoje tá muito romântico esse programa. Lindo pra cá, bonito pra lá, topete, hein? Eu estou Tá romântico. De um acontecendo tempo para cá, estou apaixonado, estou romântico. Hoje, no nosso programa, no nosso quadrinho Papo de Boleiro, eu irei trazer os jogos de ontem da Sul-Americana e o início da rodada que começará hoje no Campeonato Brasileiro, Panunzio. Maravilha. Bom, o último destaque aqui meu, saiu agora há pouco a pesquisa Atlas Intel, você vai ver daqui a pouco, o Lula vai detalhar para você, mas eu já vou antecipar, tudo como dantes no terreiro do Abrantes, tá bom? Alex, roda a vinheta do nosso Papo de Boleiro, por favor. Voltei. Aí está, voltou, foi rápido. O que aconteceu rapidinho. de ontem para hoje no esporte, Alex? Fala para mim. Perfeito. Hoje, como tá uma correria aqui, a gente vai falar um pouquinho menos sobre futebol. Só estou ajustando aqui a mascarazinha para colocar na tela. Ontem aconteceu o jogo da Sul-Americana. Vou pedir para o Anderson passar a artezinha aí na tela. Ontem teve o jogo do Santos contra a Universidade Central e o Santos venceu de 4-2. No resultado geral ficou 8-3 e o Santos está classificado. Hoje teremos Vasco, Independente Medellín e Bragantino Sporting Cristal pela Sul-Americana. Prosseguindo, hoje também terá a abertura do Campeonato Brasileiro, a 21ª rodada, e hoje teremos 4 jogos, teremos Internacional e Flamengo, o Mirassol contra o Remo, Fluminense e Bahia, e finalizando a noite, teremos o jogo entre Vitória e o Palmeiras às 9h30 da noite para finalizar a rodada, Panunzio. Que beleza, maravilha. É tudo? É tudo por hoje, vamos para a política. Vamos para a política, porque hoje nós precisamos de tempo aqui, porque o jornal está lotadaço, gente.
Pessoal, bom, vou apresentar para vocês aqui. Primeiro, Alex, me diz aí se nós já temos a imagem do tornado lá no Rio Grande do Sul, porque é por ali que eu vou começar. Antes da meteorologia, ainda não temos, então vou dar para vocês aqui a capa do jornal Zero Hora lá de Porto. Temos? Então vamos começar. Gente, que coisa chocante. Eu fiquei apavorado quando vi essa imagem, porque a gente sabe que isso aparece por aí no mundo, lá nos Estados Unidos, no Golfo do México. É comum essa cena, né? No mês de setembro. Sempre tem um tornado ou outro por lá, no interior dos Estados Unidos. Mas no Brasil eu nunca tinha visto nada parecido com isso, tá? Bota para nós essa imagem aí, por favor, Alex. Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha só que imagem. Isso é no Brasil, tá, gente? Eu nunca ouvi. E aí a pessoa que está vendo o tornado aparecer, fala aí, ó, fica rezando, porque vai fazer o quê diante de um monstro como esse, né? Mas olha, felizmente o estrago foi menor, tá bom? Isso aconteceu na região noroeste do Rio Grande do Sul, no município de Giruá, também no município de 7 de setembro e em Senador Salgado Filho. É uma imagem terrível, não é não? Imagina você estar saindo da sua casa e se deparar com um monstrengo desse por aí, lambendo o chão, né? E a situação da meteorologia lá no Rio Grande do Sul continua extremamente preocupante, tá? Estou aqui na capa com o jornal Zero Hora. Pode botar para mim aqui, Alex, depois a gente repete essa imagem, porque ela realmente vale a pena. Tá aí, olha, a informação no Zero Hora, que é o jornal lá de Porto Alegre, dizendo que 6 rios ainda estão acima da cota de inundação, em 10 municípios do Rio Grande do Sul, né? E tem alerta vermelho do INMET para hoje, tá? Eu abri o mapa aqui de manhã e fiquei preocupado com o que vai acontecer hoje lá no Rio Grande do Sul, porque, né, já faz dias que essa situação persiste. Olha, está aqui, esse aqui é o mapa do INMET, né? Aqui na região, olha, próxima região de Erechim, tem um alerta bravo aqui, olha, alerta de tempestade, tá? Justamente aí onde ontem surgiu esse tornado. Olha, isso aí vale para Erechim, Passo Fundo, para até Santa Maria, Caxias do Sul, essa região em vermelho aí no mapa, e também para o sul de Santa Catarina, na região das serras lá, né? O INMET está dizendo o seguinte, olha, vai chover mais de 60 milímetros por hora, que é muita água, ou 100 milímetros por dia. Quando a gente fala milímetros, você tem em mente que são 60 litros de água por metro quadrado de área, tá bom? Ventos de mais de 100 quilômetros por hora e ainda pode haver queda de granizo, né? E aqui o INMET chama atenção porque há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário, tá? E a orientação para a população qual é? Desligar aparelhos elétricos, em caso de enxurrada ou similar, colocar os documentos e objetos de valor em sacos plásticos, em caso de situação de perigo iminente, procure abrigo, evite permanecer ao ar livre, tá? E obter informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199, se precisar o Corpo de Bombeiros pelo 193. É o alerta do INMET para um dia que promete ser um dia muito complicado lá no Rio Grande do Sul, tá? E tem um outro alerta aqui, que é um alerta mais suave, mas é um alerta laranja, né? Esse alerta aqui, vamos ver para onde é que ele vale. Região serrana, é o mesmo alerta, está sobreposto aqui no mapa do INMET. Portanto, nós já falamos, não vamos repetir. Então, vamos ver como é que está o tempo no restante do Brasil. Deixa eu tirar aqui esse aviso aqui da página. Nós vamos ter aqui também ventos fortes, ventos costeiros no litoral de São Paulo. Então, hoje é um dia de praia perigosa, o pessoal fique longe da praia, tá? Ou pelo menos longe das correntezas e da zona de arrebentação. E tem um outro alerta aqui no centro-oeste brasileiro, né, região de Brasília, em Goiás, Tocantins e também em Minas Gerais, sobre umidade baixa no ar nas horas da tarde, então para evitar atividade física e enfim, para se hidratar, né, que é o que a população precisa fazer. E vamos ver então como é que fica aqui, como é que ficam as temperaturas, tá? Está aqui o mapa do Brasil. Essa região em verde é a região onde chove agora de manhã com maior intensidade. A capital do Rio Grande do Sul está no meio, estado de Santa Catarina e praticamente todo o estado do Paraná. Porto Alegre terá a máxima de 20 graus Celsius, chuva, né? Florianópolis terá 22, Curitiba terá 25, portanto será um dia de temperaturas médias altas lá para o sul do país. Aqui em São Paulo, 30 graus, por enquanto a previsão é de um dia nublado, mas pode ser que chova no fim da tarde. No Rio de Janeiro, um calor insuportável, eu estive lá ontem para fazer uma palestra para a SBPC,
Tava um dia lindo, mas quente demais. E hoje vai ser pior, vai dar 34 graus. Em Vitória, 31 graus Celsius de temperatura máxima. Em Belo Horizonte não chove também, temperatura máxima de 31. Em Brasília, céu azul e 30 graus de temperatura máxima. Em Goiânia, quente pra caramba, 33 graus. Em Campo Grande, 34, mas a chuva que vai cair à tarde vai dar um alívio por lá, tá? Em Cuiabá não chove, 37 graus. Está um forno lá em Cuiabá. Em Porto Velho, nuvens no céu, não chove, com 35 graus. Imagina na hora que chegar o verão, hein, gente? O que vai ser? Estamos no inverno, hein? Estamos no inverno. Imagina quando for dezembro aí. Lá no norte do país, outubro, né, que é o mês da secura, novembro. Enfim, em Rio Branco teremos 36 graus, temperaturas muito altas aí. Em Manaus, 35, chove em Boa Vista com 33. Em Macapá não chove, 33 graus também. E em Belém do Pará, 34 graus. Aliás, vocês viram ontem no jornal O Globo? O Globo tirou o estado do Pará da federação. Botou o Pará no lugar do Maranhão, numa infografia que tinha lá no jornal. Confundiram Maranhão com Pará. Dá para confundir, né? E aí, com essa confusão, o Brasil perde aquela estrela solitária que fica acima da faixa de ordem e progresso. Vamos lá, então. Olha, eu já falei de Palmas, Tocantins, não falei, né? 36 graus de temperatura lá em Palmas, tá bom? E em Belém do Pará, 31 graus. Agora vamos para o Nordeste brasileiro. Em Teresina vai fazer 35 graus, sem chuva. Em Fortaleza, 30 graus, e aqui chove em algumas capitais, inclusive em Fortaleza, chuvinha fraca. Em Natal vai fazer 28 graus com chuvinha isolada. Em Recife, a mesma coisa, 28 graus. Em Maceió, 28 também. Em Aracaju, 28 de máxima, não chove. Também não chove em Salvador, mas no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, há risco de cerração, tá? 28 graus de temperatura máxima lá em Salvador. Quer ver de novo a imagem do tornado? Vou botar para vocês aqui. Bota aí, Alex, por favor, o tornado para a gente mostrar o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Olha que coisa incrível, que coisa impressionante, né? Olha, houve feridos e houve muitos estragos lá nesses municípios, nesses 3 municípios. São Giruá, 7 de Setembro e Senador Salgado Filho. Beleza? Vamos então para as manchetes aqui do site do ICL. Olha, o assunto do dia na eleição presidencial é exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes mandou perguntar ao PL o que foi aquela palhaçada da convenção. Bolsonaro, clonado por inteligência artificial, fazendo aquilo que a legislação eleitoral não deixa. A legislação veda completamente. Daqui a pouco, com o Lula, a gente vai mostrar os trechos da decisão do Xandão, tá? Basicamente, Xandão mandou perguntar para o PL, para o Flávio e para todo mundo. Afinal de contas, o Bolsonaro autorizou o uso daquela imagem? Se autorizou, ele passou por cima das vedações a que está sujeito por determinação da Justiça, porque ele está preso, né, por tentativa de golpe de Estado. Ele não pode participar do processo eleitoral, nem direto nem diretamente, nem ceder a sua imagem. Vocês lembram da confusão que deu aquela carta, né, da semana passada, tá? Se o Bolsonaro autorizou, pode voltar para Papudinha, para se comportar melhor. Agora, se não autorizou, é o filho dele que vai sofrer as consequências. O Bolsonaro vai falar, olha, eu tenho nada a ver com isso, como ele falou com a carta. Aí é crime eleitoral, uso indevido desse tipo de artifício, vedado pela legislação, e quem fica sujeito até a cassação da chapa é o Flávio Bolsonaro, tá bom? Segundo destaque, né, o tornado, sobre o qual nós já falamos aqui, que causou tantos estragos lá no Rio Grande do Sul. E olha, pode se repetir, tá? Tá dizendo aqui a matéria no nosso site, daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá? Bom, os fatores que fazem com que a eleição seja definida com base em dinheiro público, né? 61 bilhões de emendas para o Centrão, isso é um capital político enorme, né? E o Centrão, como vocês sabem, se afastou do Bolsonaro, dos Bolsonaro, que estão lá sozinhos dessa vez, sem uma federação, nem uma coligação forte, mas o Centrão não está muito preocupado com a eleição presidencial, está mais preocupado mesmo com a eleição do Congresso Nacional, onde eles enchem o rabo de dinheiro, né? Bom, o Congresso Nacional também deixando de cumprir a sua obrigação. Nós falamos muito sobre isso aqui, o senador Davi Alcolumbre sentou em cima daquela PEC que acaba com a jornada 6x1 e disse que não deixou votar. Tirou a azeitona da empadinha do Lula, né?
Mas não foi só aquilo, tem 32 medidas provisórias que estão caducando lá no Congresso Nacional. Se der tempo, a gente vai detalhar quais são, tá bom? E uma informação muito ruim que aconteceu. O chefe do Flávio Bolsonaro, Donald Trump, renovou uma anotação contra o Brasil que, na prática, tem poucos efeitos, porque a Suprema Corte proibiu ele de fazer terrorismo com tarifas dos Estados Unidos, mas ele voltou a manter o Brasil nos países ameaçados pela sua fúria, pela sua assanha de tarifas, né? Esses são os destaques aqui do nosso jornal. Já vou chamar logo o Kleber Lourenço e vou deixar aqui para vocês uma antecipação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre bacon, sobre cigarros e sobre a loucura que acontece aqui no Brasil. Você sabe por que os americanos, nesse momento, ou daqui a pouco, quando começarem a acordar, porque eles estão atrás da gente nos fusos horários, eles vão provavelmente, pelo menos 20% do país vai fritar uma fatia de bacon para comer com ovos. Você sabe por que eles comem bacon? E que relação que isso pode ter com a eleição no Brasil? A gente vai saber disso já. Mas eu quero saber do Kleber Lourenço agora quais são as informações que ele e o clone dele, que não é feito por inteligência artificial, levantaram durante a madrugada. Bom dia de novo, Kleber. Vamos lá, Panunzio, por onde você quer começar ali? Vamos começar muita pelo coisa Trump. Importante. Vamos começar pelo Trump. Vamos explicar direitinho o que foi que o Trump decidiu lá nos Estados Unidos, mais uma vez contra o Brasil, tentando nos levar de novo a um ambiente de coação para que a vontade dele prevaleça, inclusive na eleição. Fala para nós. Perfeito, vamos lá, Panunzio. Então, os Estados Unidos eles prorrogaram, como eu disse na entrada, o estado de emergência contra o Brasil e mantiveram as críticas ao STF, e a decisão, em certa parte, confirma e mantém as acusações da gestão Donald Trump contra os ministros do Supremo, aquelas críticas que eles já faziam contra o ministro Alexandre de Moraes, e também reforçam as acusações de supostas violações de liberdades e direitos no Brasil. Ou seja, um roteiro completo para ali provocar a desculpa de que o Brasil estaria interferindo nas eleições, de que não teria eleições legítimas, mais ou menos o que Bolsonaro tentou no passado, sem apoio externo, mas agora já vem o estímulo direto dos Estados Unidos, o que para alguns militares e alguns comandantes militares aqui do Brasil serve até mesmo como um salvo-conduto para se engajarem numa outra campanha golpista e até mesmo para que fiquem tranquilos caso alguém tente alguma escaramuça antidemocrática. E é interessante que no documento, Panunzio, fala exatamente de forma muito clara e direta sobre o STF e sobre o Jair Bolsonaro. Eu vou ler 2 trechos do documento para a gente acompanhar essa história. Então, em um dos principais trechos que fala sobre o STF, ele diz: certas atividades como a censura promovida pela Suprema Corte do Brasil e a prisão de pessoas que exercem a liberdade de expressão, além da censura de conteúdos online, continuam representando uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E aí, em um outro trecho, fala sobre Jair Bolsonaro sem citá-lo nominalmente. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores, o que está contribuindo para o deliberado colapso do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. Esse é o que são alguns trechos do comunicado da Casa Branca. E assim, já dá para a gente falar de forma muito direta e clara, um bando de mentiras, um monte de maluquices ali, teorias da conspiração, para justificar o tumulto no processo eleitoral. Quando fala do cerceamento de liberdade ou até mesmo a retirada de conteúdos, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal e também o Estado brasileiro só removeram conteúdos e tiraram do ar conteúdos de teor criminoso, que vão desde conteúdos ali que incitavam golpe até mesmo a violência política. Vale lembrar também que em outras decisões ao redor do país e a discussão sobre a regulamentação das redes, que temos no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto, passa estritamente pela discussão também do combate aos crimes. Quais crimes? Pedofilia, abuso, pornografia de vingança e outras violações de direitos, também como venda de drogas, armas, vendas de conteúdo violento nas redes sociais. Então, basicamente, o que o governo dos Estados Unidos está fazendo é se opor à iniciativa brasileira de combater o crime na internet. E não de cercear a liberdade de impressão, isso é uma desculpa. E quando fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí a gente escala ainda mais para as mentiras e para a alucinação da gestão Donald Trump, e inclusive desse comunicado que foi balizado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que basicamente é outra mentira, porque
o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente vem falando aqui, é um criminoso condenado pela justiça a um amplo acervo de provas. Inclusive, algumas provas foram encontradas 2 anos depois na casa de muitos dos investigados ali, falando peremptoriamente sobre golpe, plano golpista, sequestro de autoridades, assassinato de autoridades. Então, há um acervo probatório extremamente amplo e grave sobre as intenções de Jair Bolsonaro, que também, durante toda a sua carreira política, não escondeu a sua afeição e o seu desejo por ditaduras e por violações do Estado Democrático de Direito, que agora os Estados Unidos afirma defender. Nunca defendeu e agora vem com uma carta com esse teor, Panunzio. Maravilha, hein? Estamos fritos com essa conjuração que acontece aí no cenário nacional com o cenário internacional, né? E isso ainda, Panunzio, reforça aquilo que a gente falou sobre a ABIN. Eu, inclusive, conversei com alguns agentes e alguns servidores da agência ontem, depois desse comunicado, e eles reforçaram, olha, Kleber, não há mais nada a ser dito sobre isso, a não ser que mais uma peça, deixando muito claro todos os elementos de que há sim uma grande concertação internacional para que não só se conteste o resultado das urnas, mas que crie um ambiente de apoio internacional para uma tentativa golpista. Mais uma vez, parte dos setores das Forças Armadas só não entraram na tentativa golpista de Jair Bolsonaro pela extrema falta de apoio internacional. E não porque são legalistas, até porque se muitos desses militares que não entraram no golpe fossem legalistas, teriam denunciado essa tentativa de golpe às autoridades depois no próprio governo Lula após a saída de Jair Bolsonaro da gestão federal. E nada o fizeram. Ficaram em silêncio e alguns só se manifestaram após serem convocados e instados pela Polícia Federal a prestarem depoimentos. Então, assim, toda a cúpula das Forças Armadas ficou em silêncio. Ninguém entregou ninguém, todo mundo sabia da intentona golpista de Jair Bolsonaro e só não aderiu por falta de apoio internacional, que é isso que agora estão tentando criar contra o Brasil. Muito bom. Agora, me conta uma coisa, o Flávio Bolsonaro é tão enfático nas críticas, tão machão nos seus desafios à justiça eleitoral, correu da Polícia Federal, não compareceu a um depoimento. O que foi que aconteceu? Que depoimento era esse, Kleber? Isso só ilustra também, mais uma vez, a bagunça que é as coisas no entorno de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tinha que prestar um depoimento naquele caso de fake news contra o presidente Lula, onde ele alega que há uma suposta relação entre Nicolás Maduro, facções criminosas, e que Maduro delataria o presidente Lula por supostos crimes. Ele tinha que prestar um depoimento presencial na sede da PF ou por videoconferência. E isso não foi realizado. Ele simplesmente decidiu, da cabeça dele, assim, mostrando o maior desprezo possível pelas autoridades e pela justiça brasileira, e não compareceu, decidiu mandar um esclarecimento por escrito. Ou seja, ele não cumpriu nada do que foi determinado, decidiu fazer o que ele queria, porque é assim que as coisas aparentemente funcionam no entorno da família Bolsonaro, a justiça determina uma coisa e eles fazem outra. E aí, desculpa, Panunzio. E aí, Panunzio, o Alexandre de Moraes não gostou disso, me mandou uma decisão pedindo uma manifestação entre de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República, para que eles se manifestem sobre essa atitude de Flávio Bolsonaro e quais atitudes e medidas devem ser tomadas diante da falta da presença de Flávio Bolsonaro na oitiva. E o ministro Alexandre de Moraes ainda ressaltou na decisão de que haviam alternativas para a participação, seja ela videoconferência, seja presencial, ou até mesmo a remarcação da data, caso não fosse possível participar da oitiva nas datas informadas pela Polícia Federal. E nada disso foi feito, então mostra também que essa ausência incomodou o ministro Alexandre de Moraes e que não foi nada combinado com a justiça brasileira, que foi algo da cabeça de Flávio Bolsonaro. Muito bom. Olha só, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, porque as confusões são tão grandes, né? A gente viu... Agora nós vamos entrar na parte do enlouquecimento geral do processo eleitoral brasileiro, propriamente dito, tá? Porque desde que o PL resolveu usar o deepfake, né, que é como se chama tecnicamente o Bolsonaro, a coisa deu ruim para eles lá, né, Kleber? Por quê? Ontem o Xandão, instado a opinar sobre isso, mandou cobrar do Bolsonaro explicações sobre o que aconteceu aqui. Eu quero que você explique, eu tenho aqui os trechos da decisão do Xandão. Se você quiser, a gente pode ilustrar com a sua explicação. Vai lá, Kleber. Perfeito, Panunzio. Então, ontem teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dada ali no finalzinho da noite da terça-feira. Por que foi o ministro Alexandre de Moraes? Porque há aquela restrição do ex-presidente criminoso condenado, Jair Bolsonaro, de não se comunicar por redes sociais através de terceiros, ou seja, fazer publicações, vídeos e afins. E há também a legislação eleitoral, que veda o uso de IA para conteúdos de promoção eleitoral. E como o ministro Alexandre de Moraes é o responsável pelo acompanhamento e execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro,
ele precisou se manifestar para que ele possa entender qual foi a dinâmica do que aconteceu na convenção do PL. Até porque não ficou claro se Jair Bolsonaro autorizou o uso da sua imagem ou se ele não autorizou. Nos dois casos, isso vai gerar problemas e desdobramentos na justiça, mas vamos pegar alguns dos trechos para a gente ler juntos e aí a gente fala um pouquinho mais sobre a decisão. Pode ser, Panunzio? Vamos lá, vou ler aqui então para vocês aqui o primeiro trecho. Olha, é o momento em que o ministro Alexandre de Moraes mostra como é que é a regulamentação das eleições. O artigo 9º diz: é vedada a utilização na propaganda eleitoral de qualquer que seja a forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos. Aí no parágrafo 1º está aí a vedação mais expressa ainda. É proibido o uso para prejudicar ou favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagens ou a voz de pessoa viva, falecida, atenção, Cleitinho, falecida, hein? Ou fictícia. A vedação eleitoral é especialmente rigorosa porque busca preservar a autenticidade da comunicação política e impedir manipulação eleitoral por meio de tecnologias digitais. Quer acrescentar alguma coisa, Kleber, a esse trecho? Não, vamos seguir para o próximo trecho já. Então vamos lá, próximo trecho aqui, olha. Então vai lá, aqui é o momento em que o Xandão chama a razão essa galera que pensa que a lei é para desprezar no Brasil, tá? Ele fala assim, ó, caso se constate que a imagem de Jair Messias Bolsonaro foi utilizada sem a sua anuência para transmitir ao eleitorado a impressão de que pode participar da campanha eleitoral, apesar de estar com os direitos políticos suspensos, a conduta tipificará patente hipótese de desinformação eleitoral mediante conteúdo sintético manipulado, passível de sanções conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral, conforme julgados anteriores, tá bom? Então é grave, não é uma coisa fácil, né, Kleber? E coloca a família Bolsonaro numa sinuca de bico, porque caso a defesa de Jair Bolsonaro fale que não autorizou o uso da imagem impressa de deepfake, então Flávio Bolsonaro vai estar confirmadamente cometendo um crime eleitoral. Agora, caso a defesa de Jair Bolsonaro fale que o ex-presidente e criminoso condenado anuiu com a iniciativa e com o vídeo em inteligência artificial, então o problema será de Jair Bolsonaro, que vai estar violando mais uma vez, mais uma medida cautelar, mais uma decisão da justiça, e isso pode mandar ele direto para a papuda, Panunzio. Então, inclusive na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala exatamente sobre isso e ressalta que fazem poucos dias, Panunzio, que nós estávamos discutindo a violação de medidas cautelares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, parece que a cada 15 dias a gente precisa voltar essa discussão, Panunzio. Porque a gente teve o episódio da arma encontrada dentro da casa, aí depois nós tivemos ali o episódio da carta, que também é outra violação, e agora nós já vamos para a terceira violação em menos de 3 meses, Panunzio. Isso, inclusive, é um reflexo direto das decisões do ministro Alexandre de Moraes, que eu já cansei de falar aqui, e você reforçar também, Panunzio, de que ele é extremamente brando e leniente com as delinquências promovidas por essa família. Afinal de contas, quantas vezes nós estamos falando de violação de medida cautelar lá de trás, da época de julgamento, da época que ele era presidente da República. E toda vez, vamos relevar, vamos deixar para uma próxima, ele não quis. E aí ele vai se sentindo cada vez mais à vontade. Por isso que eu falo, não me surpreende, e eu acho genuinamente que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro acham que são perseguidos pela justiça. Assim, eles têm uma convicção real disso, não porque eles acham que são inocentes, mas porque até hoje tudo que eles fizeram passou sem qualquer consequência mais gravosa da justiça. Foram de delinquência em delinquência chegando onde chegaram, e aí quando esbarram em alguma coisa, reclamam da perseguição, é o que está acontecendo agora. Nós já vamos para a terceira vez, Panunzio. É a terceira vez que nós temos uma flagrante violação dessas medidas, e Jair Bolsonaro continua em casa, na sua mansão, confortável, gozando de direito que diversos presos não gozam, alguns presos inclusive sem julgamento concluído, na fase de investigação nas masmorras brasileiras, que são as nossas prisões, enquanto Jair Bolsonaro faz o que quer na sua confortável prisão domiciliar. Então, assim, Alexandre de Moraes, ele coloca uma indignação na decisão dele, com certa razão, mas ele também procurou isso, ele criou as condições para que se tornasse banal e comum esse tipo de violação. Muito bom. Agora, só essas coisas têm consequência, né? Como o Kleber bem ressaltou aqui, o Bolsonaro é um bandido, está preso, é um delinquente, é um infrator da legislação, que pode voltar para a Papudinha, está sendo beneficiado lá por uma decisão
de caráter humanitário do ministro Alexandre de Moraes. Só que o filho dele não. Aí se trata de um candidato às eleições. E o ministro asseverou na campanha, na manifestação dele, que isso pode dar um grande problema para ele. Quer ver só o trechinho aqui, Kleber? Está aqui, olha, na tela para vocês, ó. Vamos lá, não vou nem ler de novo a utilização de internet, essa coisa toda, mas preste atenção aqui, olha, no finalzinho disso, nessa parte que está grafada aqui no final, olha. O que diz aqui, olha, o uso de conteúdo sintético gerado ou modificado por inteligência artificial ou tecnologias equivalentes é uma violação às normas eleitorais e configura o uso indevido dos meios de comunicação. E aqui é que a porca torce o rabo, tá? Olha só, e pelas circunstâncias do caso, aí no finalzinho, também abuso de poder político e econômico. E esses crimes são punidos com cassação da candidatura ou da chapa inteira. Portanto, a coisa tá ruim lá pro PL. Foram fazer uma brincadeira com a Justiça Eleitoral, vão se ferrar de novo. Não sei se vai dar em cassação da chapa ou não. Agora, que merecem, a refrega merecem, né, Kleber? Claro que merece. Mereceu muito atrás, quando fizeram as primeiras delinquências, os primeiros crimes ali, assim, mais uma vez, é de delinquência em delinquência que a família Bolsonaro chegou onde chegou, Panunzio. Vamos ver se a justiça agora decide se impor finalmente. Muito bom. Pessoal, Kleber, obrigado para você, viu? Foi muito bom. Imagina, aqui, trouxe todas as informações. Amanhã tem mais matéria do Kleber no site, tá bom? Eu não vou falar mais porque não dá tempo. Kleber, tchau. Vamos nessa, tchau. Valeu. Tchau. Gente, é engraçado, né? Porque vocês veem como é que as coisas são. O ser humano é absolutamente manipulável, tá? A opinião pública é manipulável. A psicologia social há mais de um século conhece esse tipo de comportamento, esse tipo de manipulação. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas agora. Vou contar uma historinha rápida antes do Lula chegar aqui. Olha, o café da manhã nos Estados Unidos até a década de 20 do século passado, portanto há 100 anos, era mais ou menos isso que você vai ver aí na tela. Ó, bota aí para mim, Alex, por favor. Era isso, era um café frugal nas cidades. Pode botar, Alex, cadê a imagem? Para a gente mostrar aqui o café da manhã de uma família abastada americana, né? Pão, granola, sucos, essa coisa toda. De repente, aparece um sujeito na cena da publicidade que estava emergindo naquele momento, que é esse aí que você está vendo, chama Edward Bernays. Esse cara criou um método de persuasão, de convencimento, de capturar a atenção e produzir resultados na opinião pública. O que ele falava? Falava, a minoria descobriu um poderoso recurso para influenciar as maiorias. Verificou-se ser possível moldar a mente das massas de tal forma que elas direcionem sua força na direção desejada. Na atual estrutura da sociedade, essa prática é inevitável. Tudo que tem importância social hoje, na política, nas finanças, na indústria, deve ser feito com a ajuda da propaganda. A propaganda é o braço executivo, aí no finalzinho, ó, de um governo invisível. Edward Bernays é o pai das relações públicas, tá bom? Quem é Edward Bernays e o que esse cara fez? Ele escreveu esses livros todos que você está vendo aí, que são bíblias da publicidade e da propaganda, né? E sempre com base nessa premissa, de que as pessoas são convencidas não por argumentos, mas sim por quem leva a informação, pelo contexto social, símbolos e pessoas em quem convive. E 100 anos atrás ele já dizia que os influencers têm essa importância. Bom, esse cara foi contratado pela empresa de cigarros, que era American Tobacco, que fabricava o Lucky Strike, que até hoje é um cigarro vendido por aí. E além do cigarro, ele foi contratado também por uma empresa que produzia embutidos, né? Linguiça, salsicha, essa coisa toda. E essa empresa queria vender mais bacon. Ele desenvolveu essa campanha aí que você está vendo. Como é que ele fez isso? Vem aqui para mim que eu vou explicar, Alex. Vou explicar para vocês como é que ele fez isso. Ele mandou cartas para 5 mil médicos pedindo orientações sobre o que os americanos... pedindo orientações, perguntando se concordavam que os americanos deviam tomar um café da manhã mais reforçado. E esses 4.500 dos 5 mil médicos subornados por ele concordaram com isso e passaram a indicar o bacon no café da manhã. O bacon, nós estamos falando de um veneno se consumido todo dia porque entope as veias, né? E sob a justificativa, ele não falou coma bacon, ele falou, milhares de médicos recomendam café da manhã reforçado, médicos que ele havia subornado, porque a ética desse cara era horrorosa. Hoje essa empresa que se chama BitNut, tá aí, se dedica à fabricação de produtos orgânicos para crianças, tá? Fazem aquelas papinhas, mas 100 anos atrás ela botava
a publicidade a serviço do seu mercado, né, indicando o consumo de bacon. Mas ele também fez isso que você está vendo aí, olha. Um empresário chamado George Washington Hill, que era o dono da American Tobacco, contratou o Bernays para fazer uma campanha para aumentar o consumo de cigarros. Ele olhou para as mulheres que não fumavam, era um escândalo mulher fumar, até 1929. Em 1931 houve uma manifestação de afirmação feminina em Nova York. Ele avisou a imprensa que algo escandaloso ia acontecer. E no meio dessa história toda, as mulheres acenderam cigarros, o que era considerado uma afronta, que ele passou a chamar de tocha da liberdade, associando o desejo de autonomia feminina ao hábito deletério de fumar. E as mulheres passaram a fumar desbragadamente. Isso demonstra como, volta aqui para mim, Alex, vem cá, isso demonstra como a propaganda é venenosa, como a propaganda é capaz de criar e de infundir hábitos que depõem, inclusive, contra a saúde das pessoas. Eu estou falando tudo isso porque agora eu vou até chamar o Lula para assistir o restante dessa história comigo. Cadê o Lula? Olha, é inacreditável, né? Como as pessoas são manipuláveis e não se dão conta, né? Mas o que aconteceu ontem na campanha do senador Cleitinho é digno de um Edward Bernays. Concorda, Lula? Fábio, concordo e estou ansioso para ver o vídeo que você vai mostrar aí. Então vamos lá. Presta atenção, você que tem a cabeça no lugar, tá? Veja se uma coisa dessa é minimamente aceitável. Bota o vídeo para nós do Cleitinho, reencarnando ou ressuscitando o pai e o irmão mortos para tentar lacrar na campanha eleitoral. Por favor, Alex. Meu filho, por que você está aí pensativo? Pai, sem o Senhor e sem o Mateus, eu estou inseguro, em dúvida e com medo. E que dia que você teve medo na sua vida? Cadê a sua fé? Vá em frente. Mas agora, sem o Senhor, sem o Mateus, como eu vou fazer? Vá e faça o que precisa ser feito. Nosso pai e eu estamos sendo muito bem cuidados aqui em cima e estaremos orgulhosos de você. Seja forte e corajoso. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Siga em frente. Deus é contigo. O povo te espera. Gente, isso que a gente acabou de ver, isso é vilipêndio, é usar um morto com um objetivo espúrio, tá? Esse senador Cleitinho é um lacrador, esse cara é produto da mídia, é um analfabeto que está lá o tempo inteiro, histriônico na internet, né? A hora que não tem nada que fazer, vai mostrar o apartamento. Veja só o que um senador pode! Aí mostra o quarto dele, todo bagunçado. Isso é um absurdo, porque o senador tem carro. É ele, tá falando dele, tá? Mas parece que tá fazendo uma denúncia. E agora usou o pai morto e o irmão morto para essa lacração, para esse vilipêndio. Lula. Fábio, Minas Gerais está onde nunca esteve, né? Presa num produtor de vídeos espíritas de inteligência artificial, o que eleitoralmente é ilegal e socialmente absolutamente condenável. Qual é o problema desse vídeo que eletrizou a campanha mineira ontem, sobretudo os estratos sociais da base da pirâmide? É porque ele é crime, né? Dada a decisão, as decisões do TSE, a advertência jurídica do Alexandre de Moraes ontem, a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Aí vem o senador Cleitinho, né, do segundo colégio eleitoral do país, Minas Gerais, aonde a eleição enfrenta uma disputa decisiva para o pleito nacional também. Esse senador Cleitinho, que ontem surgia nas pesquisas Quest, na pesquisa Quest, com algo entre 36% e 39% de intenções de voto no primeiro turno, e que dizia até ontem que não seria candidato a governador. Agora ele se lança candidato a governador por meio de um vídeo de inteligência artificial espírita
e vai tensionar a disputa política em Minas Gerais, e o Cleitinho que está do lado do Flávio Bolsonaro. Então é essa turma, mais uma vez, trazendo uma fraude, agora uma fraude do além, para interferir no processo eleitoral. Fábio, isso é crime e isso é algo jamais visto em nossa trajetória política. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Porque o Cleitinho está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Mas ele nos últimos dias disse, eu não sei se vou, não perde nada se disputar essa eleição, porque ele não tem que renovar mandato agora. Mas criou um drama na internet, sabe? Eu até pedi, Alex, tem o outro vídeo do Cleitinho aqui, porque ele ficou incensando a si mesmo na internet, e é óbvio que ele ia ser candidato, a gente falou isso aqui outro dia, né, Lula? Evidente, o cara tem 35%, o Calil, que é o adversário dele, está com cerca de 15%, 13%, Lula, não é isso? Não, o Calil está com 13% e o Patrus Ananias com 10%. Com 10%, Então ele está numa situação de muita tranquilidade. É óbvio que ele ia ser candidato, todo mundo sabia disso, porque isso é um segredinho de polichinelo. Mas ele vinha usando, agora, usar o pai morto, pelo amor de Deus, é um negócio que, sabe, assim, eu fico pensando aqui, quem é que teria coragem de fazer uma coisa dessa natureza? Vilipêndio. Coloca para nós o Cleitinho no dia 20 de julho, portanto, há pouco mais de uma semana. Bota aí, Alex. Porque vocês estão querendo me boicotar. Eu já falei para vocês, o meu carro é 2023. Sem propina e honestamente que eu pago esses carros. Então, se vocês quiserem me atrapalhar, eu vou dar um recado aqui para vocês. Vocês estão me pedindo, se eu não conseguir aprovar isso aqui esse ano, para poder beneficiar o povo mineiro que ainda não tem, vocês estão me pedindo para sair governador do estado de Minas Gerais. Vocês estão me pedindo, vocês estão me provocando. Porque eu, como governador, numa canetada, eu resolvo o problema de Minas Gerais. Porque aqui eu não tenho medo de ninguém, não. É uma palhaçada, né? Já estava tudo decidido há muito tempo, óbvio. Está numa situação muito confortável. Agora, eu não entendo os meus conterrâneos de Minas Gerais escolherem um sujeito desse para governar o estado, se é que ele vai ganhar a eleição. Porque Minas O Cleitinho é a prova de que o Senado virou um circo. Que embaixo daquela cúpula invertida projetada pelo Niemeyer, né, há um circo. E ele é um dos principais palhaços. Tem outros, né, do campo dele, mas ele é um dos principais palhaços naquele circo que é o Senado. Agora, Minas Gerais não é circo, Fábio. Pois é, não é circo, mas está parecendo. Se botar uma lona em cima, vira. Se botar grade em volta, vira hospício, né? Como diz a piada. Ô Lula, bom, eu fico indignado, gente. Sabe por quê? Porque morto é uma coisa que a gente costuma respeitar, né? Quando você vê o filho, o irmão, botando lá, fazendo uma palhaçada dessa na internet, é de doer. Aí o cara que não respeita o próprio pai vai respeitar a vontade do eleitor? Isso é santa paciência, sabe? E ainda lá em Minas Gerais tem uma polêmica envolvendo a homossexualidade do deputado Nicolas Ferreira, né? O pessoal do MBL está falando que ele é gay, está colocando isso como um elemento político contra ele, hein, Lula? Você viu que baixaria que está a coisa lá? Vi. Você está falando de um áudio que foi divulgado aí, atribuído possivelmente ao candidato a presidente Renan Santos, Exato, né, do Missão, e dando a entender que é isso, não é isso, Fábio? Exatamente. A gente não vai dar esse... Tem o vídeo aqui, mas não vamos dar porque... Para nós, tanto faz se Nicolas é gay, se não é gay, se é hétero, não é da nossa conta e nem da conta de ninguém. Mas o uso desse argumento numa campanha eleitoral é algo gravíssimo, né? Porque traz de volta os preconceitos. E esse Renan se apresenta como um cara que não tem nada contra, que não é homofóbico, que está tudo certo. Não é verdade, né? Porque o argumento também é um argumento calhorda, né, Lula? Não, calhorda como a origem política do Renan Santos, que está nesse MBL, né, esse movimento que, em 2016, foi a mão forte instrumentalizada financeiramente pela Faria Lima, pela Avenida Paulista e pelo MDB do Michel Temer para promover a campanha de impeachment sem crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff nas redes. Vamos falar um pouquinho da Bahia? Daqui a pouquinho tem a pesquisa da Bloomberg que saiu, né? A Atlas Intel. Não, Atlas Intel. A Atlas Intel. E a gente vai falar já sobre ela aqui, uma pesquisa que mostra estabilidade, mas antes eu queria saber de você
O Ronaldo Caiado ontem fez uma referência à alforria na Bahia. Bahia é um estado que tem 71% de negros entre a sua população. O que significa alforria no contexto da Bahia, Lula? Fábio, temos o vídeo? Vamos ver aqui. Eu tinha pedido para separar temos, acho que 15 temos, segundos, temos 12 segundos. Então, vamos rodar esse vídeo aqui, rapidamente. O baiano vai se sentir alforriado. Vi aqui essa declaração. O ex-governador Ronaldo Caiado usou a palavra alforriado. Eu não vou responder apenas como governador. Vou responder como baiano. Baiano descendente de negros e indígenas. Descendentes de pessoas que foram... É isso. Ficou mal, hein? Ronaldo Caiado foi à Bahia e num evento de campanha junto com o ACM Neto, que agora está se apresentando apenas como Neto, ele tirou o ACM. Na eleição passada, ele também mudou a origem étnica dele e se declarou pardo e não branco, como vinha se declarando nas outras eleições. Então, o Ronaldo Caiado, filho de uma das famílias das oligarquias goianas desde a época do Império, Ronaldo Caiado, líder ruralista do país, Ronaldo Caiado, um dos candidatos desse espectro, né, da direita à extrema-direita, nessa cena política agora, vai à Bahia, estado que tem 71%, né, de habitantes que se declaram negros ou pardos e que têm uma herança étnica, né, da formação africana, né, da composição da população brasileira, comete esse ato estapafúrdio, né? Foi muito combatido ontem mesmo pelo candidato a governador do PT, o governador Jerônimo Rodrigues, por todos os movimentos negros, né, os movimentos da sociedade civil que lutam para desfazer essa influência escravagista, né, na estrutura econômica e social da Bahia, né? Mas então temos o Caiado cometendo mais esse ato de desatino político de alguém que sabe exatamente o que quer fazer quando chegar ao poder, se chegar ao poder. O problema do Caiado é que ele não sabe como o país foi formado. Parece que não sabe mesmo, né? Ô Lula, outro assunto. A gente mostrou agora há pouco, você viu aí, a manifestação do Xandão com relação ao comportamento indecoroso também do PL, que insiste em afrontar a legislação eleitoral para criar um caso para depois das eleições, provavelmente. Porque eles sabem que vão perder essa eleição. Eu gostaria de saber qual das duas hipóteses se afigura mais provável para você e para suas fontes aí em Brasília. O Bolsonaro volta para Papudinha ou o filho dele vai ter o registro da candidatura cassado? O que está pintando no horizonte? Fábio, a decisão do Alexandre de Moraes ela é fantástica e é de uma ironia política ímpar, porque ele coloca o bolsonarismo entre a cruz e a caldeirinha. Ou seja, ou o Jair Bolsonaro volta para a Papuda e admitindo que interferiu na produção daquele vídeo, que eu acho que não vai acontecer, ele não vai admitir. Então o erro político vai cair para o Flávio Bolsonaro e para o PL, que serão punidos, talvez não com a cassação do registro, mas com uma advertência, né, definitiva pela Justiça Eleitoral. Não pode fazer esse tipo de ação com inteligência artificial. Pois é, mas você acha que a campanha sofre e o Bolsonaro fica? Porque me parece que ele tem tido, assim, uma grande compaixão pela situação pessoal do Bolsonaro, né? Tanto que já teve motivo para mandar ele de volta para a cadeia e não mandou, com o negócio da arma, depois da carta. Agora, com o Flávio, me parece que ele tenha tanta benevolência assim, né, o Lula? Não, com o Flávio ele não tem essa benevolência, o Flávio Bolsonaro não tem no TSE o trânsito que o pai tem em razão das relações da Michele Bolsonaro com o André Mendonça, né, que é hoje um aliado muito forte
do Alexandre de Moraes dentro do TSE. Então, esse é o cenário atual da causa. Bom, gente, olha, acabou de sair a pesquisa que a Atlas Intel faz para a Bloomberg e ela mostra um quadro de estabilidade que o Lula vai apresentar para nós. Aqui eu separei algumas lâminas aqui, saiu agora há pouco, então a gente vai meio de improviso aqui, né, Lula? Para que as pessoas possam receber a informação. Vamos lá? Primeira lâmina fala da aprovação do presidente Lula. Vamos lá, isso. Bota na tela para nós, por favor, Alex. Olha aí, melhorou o Lula, hein? O presidente Lula melhora a aprovação dele, cai de 52, a desaprovação cai de 52 para 51,2 e a aprovação sobe 1,5 ponto, de 46 para 47,6. Vamos para a próxima lâmina. Então, tá aqui, olha, a avaliação do governo Lula. A avaliação ruim e péssima está dando quase 50%, mas a soma de regular com ótimo e bom tá boa para ele, né, Lula? Está quase em 50% também. Isso, vamos passar. Eu pularia para as outras lâminas que eu separei lá, né? Vamos falar logo porque o tempo está rodando, né? E precisamos encerrar aqui o cenário de primeiro turno, né? No cenário mais provável. O presidente Lula com 45%, 44,9%, Flávio Bolsonaro 35,8%, o Renan Santos, e aí vem uma questão que eu quero esclarecer aqui rapidamente. Renan Santos, missão 7,8%, Ronaldo Caiado 3,1%. O que é que acontece? Esse é o cenário da Atlas Intel, neste momento, pesquisa de hoje. Temos a segunda lâmina do segundo turno aí, por favor, coloca, Alex. O Henrique para a gente na tela, está aqui, segundo turno, Lula 49,2%, Flávio Bolsonaro 42,9%, o presidente Lula subindo meio ponto percentual em relação à pesquisa anterior e o Flávio Bolsonaro também subindo 0,6 ponto percentual em relação à última pesquisa. Atlas Intel é uma pesquisa realizada pela internet com um recrutamento randômico na internet e pesquisas que depois são estratificadas de acordo com o IBGE. Ela é uma pesquisa diferente, né, das demais e por isso o Renan Santos, que tem muito trânsito na internet, surge tão alto e também a candidata Samara da União Progressista surge aí com 2,1 pontos percentuais no cenário do primeiro turno. Por quê? Porque o universo de quem responde é a internet, smartphone, notebook, desktop, aonde a pessoa transita na internet. Então vem daí esse resultado. Agora, é uma pesquisa que tem que ser levada em conta, afinal, é nesse universo que as pessoas têm se informado no país. É o universo da internet, do YouTube, dos smartphones. É isso, Fábio. Ficamos para amanhã. Valeu, Lula. Amanhã a gente interpreta direitinho isso aqui. Obrigadíssimo para você. Hoje nós estamos correndo aqui porque é muita notícia, né, gente? Olha, só quero mostrar mais uma lâmina para vocês rapidinho. Estão interessados em saber qual é o cenário de segundo turno, independentemente de quem seja o adversário, o Lula vence todo mundo, tá bom? A menor diferença dele seria para o Flávio Bolsonaro uma diferença de 7,9 pontos percentuais, tá? Terminando o programa, daqui a pouquinho tem o N1. O N1 hoje tá, ó, maravilha, tá? Eu vou estar lá também, tá? Vou estar lá junto com vocês daqui a pouquinho. Quero dizer para vocês, olha, que continua aberta aqui, né, nossa campanha aqui, para que você se associe ao ICL, ajude a financiar o nosso jornalismo aqui e você vai receber, em troca da sua assinatura, um monte de presentes que são esses que estão aqui, olha. O livro da Juju, da Juliana, né, da Juliana Dalpiva, o negócio do Jair, para você saber como é que esses caras enriqueceram a custa da política, a Bíblia dos nossos tempos, que é Como as Democracias Morrem, do Daniel Ziblatt e do Stephen Levitsky. Esse livro é muito importante. Uma edição da Revista Liberta e ainda as 12 primeiras páginas da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro pela prática de rachadinha, tá? Tudo isso por um preço módico que você paga uma vez e nunca mais paga na vida e ainda consegue parcelar durante um ano, beleza? Agora vamos para o resultado da nossa enquete. Nossa enquete, por favor, Lula. Cadê? Ô, Lula, ó, Alex, cadê a nossa enquete? Que está aí no ar, olha.
O que você acha do uso de IA para clonar candidatos e apoiadores? 2% não vem problema, 14% acham que isso confunde o eleitor, mas 84% dizem que provoca uma confusão no processo eleitoral, conspurca, né, para usar uma palavrinha sofisticada, o nosso processo eleitoral. E agora, o agradecimento que a gente faz todo dia aqui no final do programa, a você que nos assiste, vamos ver como é que foi hoje. A audiência do Desperta está em 20.051, nós estamos 2.500 à frente do segundo colocado aí, a Rádio Jovem Pan, e depois de nós, CNN, Revista Oeste, todo mundo aí no segundo pelotão. Obrigado, pessoal. Até amanhã, quinta-feira. Estamos aqui para mais uma edição do Seu Desperta às 7 horas da manhã, tá bom? E eu encontro vocês daqui a pouquinho no N1. Bye, bye. Tchau. Finalmente, as inscrições para o ICL Vitalício abriram. Você pode acabar com as taxas de renovação e garantir o seu lugar definitivo no maior movimento de pensamento crítico do Brasil. Com apenas um pagamento, você destrava acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais e internacionais e a todo o nosso conteúdo independente. Preparamos a maior oferta da história do ICL, acompanhada de um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga hoje. Não deixe a sua formação e a sua informação dependerem de mensalidades futuras. Garanta seu acesso hoje mesmo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.